não foi só o número de escolhas que aumentou exponencialmente, mas também a força e o número de influências externas sobre as decisões. Embora muito já tenha sido dito e escrito a respeito de como estamos hiperconectados e a distração que essa sobrecarga de informações pode causar, a questão maior é que essa capacidade de conexão aumentou a força da pressão social. A tecnologia nos aproximou muito mais das opiniões alheias sobre o que deveríamos focalizar. Não é apenas sobre carga de informações, é sobrecarga de opiniões. O essencialismo, cara, esse aqui é a nova série de vídeos aqui do canal. Você vai assistir o primeiro vídeo agora. Eu sou o Léo Sobral, seja bem-vindo ao canal Diário do Homem Comum. Aqui eu falo sobre paternidade, masculinidade, dinheiro e propósito. E se os meus conteúdos te parecem razoáveis, considere se inscrever aqui no canal, deixa seu like, você pode ir além se você quiser e se tornar membro aqui. E vamos à nossa reflexão. Irmão, imagina a vida hoje em que cada decisão parece mais difícil, não porque faltam opções, mas porque estão sobrando opções. O excesso de escolha, né, já seria muito mais do que suficiente para deixar a gente confuso. Só que o cenário vai ficar ainda mais complexo e mais pesado quando a gente percebe que a gente nunca teve ou que a gente nunca esteve tão expostos a opiniões que são extremas, né? Muitas vezes essas opiniões são até conflitantes. Só que o problema não é apenas a quantidade de informação que a gente recebe, mas a intensidade da pressão social que acompanha cada escolha que a gente faz. Então, quando a gente pensa em comprar alguma coisa, mudar de emprego, ou quando a gente pensa até em decidir onde que a gente vai passar as nossas férias, irmão, percebe a quantidade de opiniões que as pessoas impõem sobre a decisão que a gente está prestes a tomar ou sobre a decisão que a gente já tomou, sacou? Cada clique nosso, irmão, vai surgir alguém dizendo o que é certo, o que é errado, o que vai te tornar mais feliz, o que vai te tornar mais rico, mais respeitado e tal. Isso vai acabar criando uma sensação constante de que qualquer decisão que você tome precisa ser validada por outras pessoas, né? É quase como se a sua própria opinião ou a sua própria vontade não fosse suficiente para ditar os rumos da sua vida, irmão. Olha que loucura que a gente tá vivendo. Não sei se você já percebeu isso, sacou? Então o que a gente precisa? Porque aquilo que parecia ser um benefício da tecnologia, que é essa conexão com tantas pessoas que a gente tem em qualquer lugar do mundo e tal, acabou se transformando numa armadilha, cara, que é invisível, irmão. E agora já não é mais sobre estar informado, já não é mais sobre... como é que a gente pode dizer? Não é mais sobre estar por dentro do que pode acontecer, sacou? Mas é sobre você estar submetido, irmão, a uma enxurrada de opiniões que estão disputando espaço dentro da tua cabeça. E quando tudo parece urgente, né, a gente acaba não sabendo mais aonde que a gente vai focar. E é nesse ponto que vai surgir o peso dessa hiperconexão, sacou? Então, cada notificação que chega... no nosso celular ou no nosso computador, a gente é lembrado, irmão, de que tem uma multidão de pessoas observando a gente, comentando sobre nós, julgando as coisas que a gente faz, e essa sensação que a gente tem de ser avaliado o tempo todo, cara, ela vai acabar desgastando a gente, ela vai acabar com a nossa confiança nas nossas próprias decisões. Então o que acaba, que era para ser autonomia, vai se tornar uma prisão de expectativa dos outros, sacou? Expectativas alheias. Porque as nossas expectativas, né, aquilo que a gente quer, acaba que já não tem mais valor, porque a gente está atrás de validação. Então o que a gente precisa? Sair, irmão, dessa busca desenfreada por validação, sacou? Essa sobrecarga, né, que eu falei aqui agora, ela não vai facilitar só para informação, porque ela é uma sobrecarga, irmão, de pressão social. É meio que uma necessidade que a gente tem de estar atualizado, de não parecer desinformado, de mostrar que a gente tem opinião sobre tudo e tal. E acaba que a gente vai ficar ansioso e com a nossa saúde mental na merda, irmão. Então, o problema nem é, cara, a gente saber muito, sacou? Mas eu acho que é sentir que a gente não tem conhecimento suficiente para atender esse tribunal, entendeu? Tanto da sociedade quanto da internet, né? Que tá o tempo todo impondo pra gente caminhos para que a gente siga. Então, talvez, cara, talvez a gente já tenha percebido, talvez você tenha percebido até os seus relacionamentos pessoais, pô. Então antes a pressão vinha de família, vinha de amigos, hoje não, pô. Hoje a pressão vem de pessoas que a gente nem conhece, irmão, na internet, pessoas que não fazem a menor ideia da nossa história,
mas que mesmo assim essas pessoas acham que têm o interesse de opinar sobre a nossa vida. Isso acaba distorcendo a forma como a gente enxerga a gente mesmo e como a gente projeta o nosso futuro. É tipo assim, você já não vai mais viver de acordo com aquilo que você quer. Eu estou sendo um pouco redundante dentro desse contexto, é porque eu acho que é para a gente entender mesmo como a gente está sendo pressionado a viver uma vida que não é nossa, sacou? Atender expectativas que não são nossas. E quanto mais a gente cede a essa pressão social, mais difícil vai ficar para a gente construir uma identidade que seja sólida. É como se cada opinião externa colocasse na gente uma. Sei lá, é tipo uma marcação, uma etiqueta, até que você já não saiba mais distinguir o que é realmente seu e o que é só um reflexo do que a sociedade quer de você, do que quer de mim, entendeu? Então essa liberdade de escolha acaba se perdendo em meio a essa obrigação de agradar todo mundo, de agradar tudo, sacou? E esse processo é muito cansativo porque ele não vai ter fim. Então a tecnologia acaba multiplicando muitas vozes, muitas opiniões, e ela não ampliou a nossa capacidade de processar tudo isso. Então, quando a gente tenta acompanhar esse ritmo que é impossível, a consequência acaba sendo uma distração que é quase que eterna, sacou? É meio que uma capacidade que a gente tem de se aprofundar em qualquer coisa, porque sempre vai ter uma outra voz exigindo ali a atenção da gente. E aí, no fundo, é meio que uma batalha por foco, tá todo mundo querendo roubar a nossa atenção. E quando a gente acredita que a gente está escolhendo de forma livre, muitas vezes, na verdade, a gente só está reagindo a essa pressão social, essa pressão coletiva e abandonando a nossa reflexão pessoal, sacou? E essa troca vai custar muito caro para a gente em termos de saúde mental, em termos de confiança, em termos de propósito, né? Em termos do que a gente quer da nossa vida. Então a gente vai ter que ficar meio que se questionando o tempo todo sobre quem é, irmão, que está de fato tomando as decisões por nós, entendeu? Quem é que está guiando a sua vida? É você? Sou eu que estou guiando a minha vida? Ou é essa legião de vozes que está cercando a gente o tempo todo? Porque se a resposta não for clara, irmão, provavelmente é um sinal de que essa pressão externa já ganhou você, já me ganhou, entendeu? Já ganhou espaço dentro da gente e a gente já nem sabe mais para onde a gente está indo. E a consequência disso vai acabar, irmão, que vai ser uma paralisia para a gente, né? Quando a gente não consegue mais resolver as coisas por nós mesmos, a gente acaba esperando o que os outros esperam da gente, né? Então, enquanto a gente não vê a próxima mentoria, enquanto a gente não compra o próximo curso, enquanto a gente não ouve o próximo conselho, né, do nosso guru, a gente infelizmente não vai conseguir se movimentar. É isso, é uma paralisia, porque diante de tantas opiniões, a gente vai ter medo de errar, a gente vai ter o medo de escolher mal, a gente vai ter medo de ser criticado e tal. Então, em vez de agir, a gente vai ficar adiando e esperando alguém dizer pra gente qual é o próximo passo. E a vida vai acabar se transformando numa sequência de hesitações. Então, enquanto o tempo passa, as oportunidades vão se perdendo, pô. E nem se trata, cara, de demonizar a tecnologia, de negar o valor da informação que a gente tem a partir da tecnologia e tal. A questão é que a gente precisa reconhecer o peso dessa recarga social e a forma como essa recarga afeta as nossas escolhas, entendeu? A gente precisa entender que se tudo é opinião, então a nossa opinião precisa ter peso e mais peso do que qualquer outra opinião dessas aí que a gente está recebendo como enxurrada todos os dias. Então, irmão, eu acho que esse vídeo aqui, cara, é meio que sei lá, um chamado pra gente tentar recuperar o espaço da nossa própria voz, sacou? Sem ignorar o mundo. Mas também, irmão, sem permitir que o mundo engula a nossa autonomia. Porque é isso, né? Quando chegar ali no final das coisas, é você e eu que vai viver com as consequências das nossas escolhas. E se você, irmão, viver com base nas escolhas dos outros, é você quem vai viver as consequências das suas escolhas, sacou? Então você pode quebrar a cara com base no que os outros estão dizendo para você fazer, ou você pode quebrar a cara assumindo o risco e as responsabilidades das suas atitudes e das suas escolhas. Só que você também pode colher coisas boas com base no que você quer para sua vida e não no que os outros querem. Enfim, irmão, esse aqui, cara, é o primeiro livro da série do Essencialismo, que é um livro que eu gosto muito. Tem uns 4 anos que eu li e eu resolvi trazer uma série aqui pro canal. E esse aqui é o primeiro vídeo, então eu vou criar uma playlist aqui. Se você gosta desse livro e nunca leu, acompanha essa série aqui que você vai curtir, irmão, tenho certeza. No mais, cara, eu sou o Léo Sobral.
Você está no Diário do Homem Comum, aqui eu falo sobre paternidade, masculinidade, dinheiro e propósito. Você pode se inscrever aqui no canal, você pode deixar o seu like e se você quiser ir um pouco além, você pode se tornar membro aqui do canal, beleza? Forte abraço para você, tamo junto.